Fala pessoal, tudo bom? Professor Alan com vocês aqui para mais um vídeo explicando aí como traçar estratégias importantes para você fazer a sua prova do Enem agora 2023, aqui a quase 60 dias da prova, né? E você sair muito bem e conseguir aí o tão sonhado 850 pontos, 880 pontos, sabendo que matemática tem um grande peso para a sua aprovação, tá? E hoje a gente vai falar aqui sobre um tópico bastante importante. Os alunos ficam preocupados, né, em sair memorizando todo tipo de fórmula na matemática, seja na parte da geometria, na parte da álgebra, tá? A aritmética a gente não tem muito o que falar em fórmula porque é operações com números, tá? Mas vejam bem, o aluno que estuda bastante e tem um desempenho bom em matemática, quando eu falo de estudar bastante, não é se matar de estudar tanto, não, tá, gente? É o suficiente para você ter a sua aprovação ali, traçando estratégias com 850, 870 pontos, até 900 pontos você consegue aí, acertando 37, 38 questões, porque a gente tem que saber quais questões acertar, inclusive, né? Pela teoria da resposta a um item, a gente precisa necessariamente acertar as questões que são fáceis, tá? E a gente vai tratar sobre isso aqui também no nosso plano de estudo. Então, assim, mas Alan, o que é que eu preciso levar de fórmulas para a minha prova? Primeiro que é o seguinte, como eu estava falando antes, você que estuda bastante e está preparado, você não está preocupado em memorizar fórmulas, por quê? Porque na realidade você não consegue esquecer daquilo que você estudou. Por exemplo, quando a gente pega aí a fórmula que calcula a área do quadrado, o lado ao quadrado, mesmo que você queira, você não vai conseguir esquecer dessa informação para o dia da prova. Não é a fórmula que você tem aí para calcular a área de um triângulo equilátero. Essa fórmula da área do triângulo equilátero, pessoal, ela é muito importante, ela é muito cobrada em todas as provas do Enem, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que existem fórmulas que, devido ao pouco uso, não é, a gente vai falar aqui sobre elas, o candidato é natural que ele esqueça até, inclusive, não é, de colocar no seu resumo, colocar naqueles pontos importantes que você tem que olhar um dia antes da prova, ou até mesmo no dia da prova, não é? Ali no momento, 1 hora antes, 2 horas antes, coisas que você precisa levar para aquele momento da prova, para estar fresquinho em sua cabeça, tá? Então, assim, hoje a gente vai falar exatamente sobre essas fórmulas que são importantes, mas que a gente não faz muitas questões com ela e termina ficando no esquecimento, e cai uma questão exatamente sobre aquele assunto, sobre aquela fórmula, e muita gente vai errar. Por que vai errar? Porque esqueceu do detalhe da fórmula, às vezes é um número a mais, um número a menos, tá? Então, aqui hoje, nessa aula, eu vou mostrar a vocês o que não errar em relação à memorização de fórmulas e o que você vai ter que olhar o dia antes da prova, ok, gente? E pode ter certeza que é o seguinte, né? Por conta desses detalhes, dessas fórmulas aí que eu vou chamar de fórmulas especiais, muita gente vai errar aquela questão. Tá? Então, o que acontece? Pela TRI, pela teoria da resposta ao item, muito possivelmente essa questão vai valer pouco. A pontuação dela para a sua prova vai ser pequena. Só que a gente sabe, não é, muito bem aqui, todo mundo que está estudando há um certo tempo sabe, que a sua escolha do local para onde você vai, né, às vezes você está num concurso muito concorrido, medicina, você quer ficar em sua cidade, é por milésimos, né, é por centésimos de nota. E essa questão aí vai fazer a diferença para você, se você vai ficar mais longe de sua cidade, né, vai ficar distante de sua cidade, ou você vai ficar mais perto, tá, gente? Então fica prestando atenção, tenha atenção sobre o que eu vou falar agora em relação a essas fórmulas que você tem que levar para o dia da prova, tá? Então eu costumo dizer aqui que a gente tem dois tipos de fórmulas, tá? As especiais, que são essas importantes, que a gente vai ter que olhar um dia antes, e as normais, que são as fórmulas que a gente não esquece. É igual ao seu nome, né? Você mesmo que queira, você não consegue esquecer do seu nome, porque de tanto você ouvir falar do seu nome, né, ficou memorizado ali, né, e você não consegue apagar da sua memória, tá? Já as fórmulas especiais, gente, a gente precisa ter sobre elas muita atenção, tá? Eu digo o seguinte, que as fórmulas normais são aquelas que sempre usamos, já conhecemos muito bem e que com certeza não iremos esquecer no dia da prova. Elas não irão fazer a diferença na sua aprovação, sabe por quê? Porque todo mundo, né, todos que estão no pairo ali, que estão perto da aprovação, eles vão fazer essas questões, né? Vão acertar. A sua diferença, gente, não estará nessas fórmulas, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2, a gente diz aí que é uma fórmula normal, todo mundo sabe, né? A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. A área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá? Essa é uma fórmula bastante utilizada, né? A gente conhece lá desde o 6º ano do ensino fundamental. Que mais? A gente tem aqui trapézio. Aqui eu estou colocando só alguns exemplos, tá, gente? Existem inúmeros outros exemplos de fórmulas normais. Por exemplo,
o seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, só que eu não vou aqui escrever todas, nosso foco aqui é direcionar para as fórmulas especiais, tá? Seguindo aqui, a gente tem ainda o volume do prisma, que é uma fórmula normal, área da base vezes altura. Cuidado, tá, pessoal, que o volume do prisma não tem sobre 3. Sobre 3 é volume da pirâmide. Muita gente troca isso aí, tá? E nos distratores você vai ter resposta lá justamente com esse erro. Seguindo aqui o raciocínio, né, a gente tem... concordam comigo que essas aí, dentre outras, todos nós sabemos e com certeza não nos esqueceremos delas no dia da prova, né? Concordam? Agora, meus caros, nos próximos slides vamos falar das especiais, daquelas que a grande maioria não irá se lembrar, mas você vai conseguir, porque você vai levar esse slide, você vai imprimir e você vai levar essa informação para o dia da sua prova. Vamos lá, gente, vamos ver essa parte aqui importante. Vamos às fórmulas especiais. Essa fórmula aqui, gente, ela dá a soma dos termos de uma PG infinita, tá? Para você somar termos de uma PG infinita, ela precisa ser decrescente. Então, quando vocês virem numa situação em prova de uma questão que pede para somar termos infinitos, necessariamente esses termos infinitos serão termos decrescentes, ok? Esse é o ponto principal. Pedindo a soma desses termos, você vai usar essa fórmula. S é igual a A1 sobre 1 menos Q. A soma dos termos infinitos de uma PG é A1 sobre 1 menos Q. Pessoal, qualquer outra questão de PA e PG que você vá fazer em sua prova, você muito dificilmente vai precisar de fórmulas, tá? Você vai conseguir fazer ali de forma muito intuitiva, até muitas vezes, né, encontrando o termo, olhando de um por um, sem precisar de fórmula. Agora, se for soma de termos de PG infinita, você tem que saber essa fórmula, não pode esquecer, tem que levar para o dia da prova, tá? Seguindo aqui o raciocínio, a gente tem comprimento da circunferência. Por que eu coloquei essa fórmula, pessoal? Porque o comprimento da circunferência é dado por 2πr. E muita gente troca com a fórmula da área do círculo, tá? Observe que é 2 vezes π vezes o raio. O raio não está ao quadrado, até porque comprimento ele é linear. Comprimento é metro, centímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro e assim por diante. Se você bota o raio ao quadrado, você deixa de ter algo linear e passa a ter algo ao quadrado, bidimensional. Então, a fórmula, não é, do comprimento da circunferência é 2πr, não é 2πr ao quadrado e não é πr ao quadrado, tá? Esqueçam do raio ao quadrado. Seguindo aqui o raciocínio, e outra coisa, pessoal, importante é que o π, necessariamente, você tem que considerar o π 3,14. Mas, Alan, tem questões que falam que use π igual a 3. Sim, se a questão disser use π igual a 3, você vai usar π igual a 3, tá? Um outro ponto importante é que as fórmulas, elas contêm o comprimento do raio. Muitas questões do Enem dá o diâmetro. E aí você precisa dividir por 2, tá? Seguindo aqui, pessoal, o raciocínio, vamos agora falar sobre o volume da esfera. É uma fórmula que a gente usa pouco no dia a dia, né? A gente quase não usa essa fórmula. Então, o que acontece? Caiu uma questão sobre esfera, muito possivelmente o candidato vai esquecer que é 4/3 de πr ao cubo. Alan, raio ao cubo? É, exatamente, raio ao cubo, porque volume é algo tridimensional, tá? Então, o raio vai estar elevado ao cubo à terceira potência, tá? Seguindo aqui o nosso raciocínio, a área do triângulo equilátero, essa fórmula é importantíssima, porque com ela você resolve as questões de triângulo equilátero e também, pessoal, de área de hexágono regular, porque a gente sabe, né, muito bem que um hexágono regular ele tem área 6 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque num hexágono regular você possui 6 triângulos equiláteros, tá? Não precisa decorar essa fórmula do hexágono regular, você vai memorizar somente a área do triângulo equilátero, tá? Essa é importante demais. Seguindo aqui, gente, o raciocínio, o tronco de cone, tá? O tronco de cone, a gente vai ver aqui em nossa revisão, ele pode ser calculado de duas formas, ou com a fórmula, que é essa que eu te apresento aí, tá? Ou ainda através de semelhança de triângulos, porque quando você tem o cone e o corta, você passa a ter dois sólidos, o cone menor, que você tira para ter o tronco, né? E o próprio tronco. Então, veja só, se você quer o volume do tronco, do cone, basta você pegar o volume do cone maior e tirar, né, o cone menor. O tronco maior, o cone maior, menos o menor, você vai achar o volume do tronco. Ou simplesmente, pessoal, se você está com a cabeça boa, né, e quiser levar a formulazinha para a sua prova,
lógico que vai ser mais fácil você aplicar, não é, essa fórmula aí, lembrando que Rzão, né, é o raio do cone maior, né, do tronco do cone maior, e Rzinho é o raio do menor. Ok? Vamos falar também sobre isso em nossa revisão. Seguindo aqui o nosso raciocínio, a gente tem a área do círculo, pessoal, observem que aqui, ó, é πr ao quadrado. Aqui sim o raio está ao quadrado porque área é bidimensional, superfície é bidimensional, então o raio ele precisa estar elevado ao quadrado para que a unidade de metro vire metro ao quadrado, tá? Ainda mais, seguindo a linha, a gente tem a lei dos cossenos. A gente sabe que existe a lei dos cossenos e a lei dos senos, né? A lei dos cossenos é utilizada em qualquer triângulo, inclusive no retângulo. Pode usar no triângulo retângulo também. Essa fórmula aqui, comparada com a lei dos senos, aparece muito mais em prova do que a própria lei dos senos, tá? Então, é importante lembrar, a gente vai falar sobre isso na nossa revisão, que esse cara aqui, ó, gente, esse A é o lado oposto ao ângulo alfa, tá? Muita gente troca isso e quer colocar o primeiro lado, né, no primeiro membro da equação, aquele que você quer encontrar, mas não é isso. A referência é o lado oposto ao ângulo dado, tá? Então, o próximo ponto importante, assim como o tronco de cone, é a gente memorizar a fórmula do tronco de pirâmide. Podemos fazer essas questões de duas formas. A gente pode simplesmente pegar, para calcular o tronco de pirâmide, o tronco de pirâmide é obtido como? Um corte na pirâmide. Então, você tira a parte de cima da pirâmide e vai ficar com o tronco de pirâmide. Então, você pode calcular da seguinte forma: o tronco de pirâmide vai ser o quê, pessoal? A pirâmide inicial menos aquela pirâmide que saiu. Ou seja, o volume da pirâmide maior subtraído do volume da pirâmide menor. Ok? E aí você vai ter o tronco de pirâmide. Você pode fazer isso. Ou se não, simplesmente você vai usar essa fórmula, tá? Lembrando que esse Bzão e esse Bzinho são as áreas das bases. Quando você passou a ter o tronco de pirâmide, você passou a ter duas bases, a base inferior e a base superior. A superior é menor do que a inferior, tá? Então, esse Bzinho não é a aresta, é a área. Vamos fazer questões sobre isso também. E, seguindo aqui, a gente tem a relação de Euler. Gente, essa relação é importantíssima. Essa relação aqui, ó, V mais F igual a A mais 2, é a relação que envolve vértices, faces e arestas de prismas. Tá? A gente não pode usar essa relação para prismas côncavos. Essa relação só é usada para prismas convexos. Se cair questão que peça o uso de vértices, qual é a quantidade de vértices, qual é a quantidade de faces de um prisma, você só vai fazer essa questão se você tiver na sua cabeça a relação de Euler, que ela é muito importante para a sua prova, tá? Gente, essa relação de Euler é utilizada para sólidos que não rolam, tá? Ou seja, a gente não vai usar para a esfera não tem vértices. A esfera não tem arestas, da mesma forma cilindros e cones, tá? Então essa relação de Euler é utilizada para sólidos cujas faces sejam polígonos, tranquilo? Vamos seguindo aqui, altura do triângulo. Essa formulazinha aqui, ela é muito importante, assim como a área de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Gente, e por último, essa aqui eu julgo uma das mais importantes para a prova. Sabe por quê? As outras que a gente colocou no slide anterior, o cara até já viu alguma vez na vida ali e sabe até que existe. Porém, essa aqui, muita gente nem lembra dela. Para se calcular a área de um triângulo qualquer, essa fórmula aqui é muito bem lembrada, base vezes altura sobre 2. Agora, existe uma fórmula especial para se calcular a área de um triângulo, tá? É em função dos lados e do seno do ângulo formado por esses lados, tá? Ó, deixa eu colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? Suponha que você tem aqui esse triângulo e que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo de 120 graus, esse lado aqui seja 6 e esse lado aqui seja 8. Como é que você faz para calcular a área desse triângulo, tendo dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, tá, gente? Muito fácil. É o produto dos dois lados que formam esse ângulo, multiplicado pelo seno desse ângulo, dividido por 2. Levem essa fórmula para o dia da prova. Ela é muito importante para a sua aprovação. Como eu falei, por poucos alunos memorizarem essa fórmula, terem o conhecimento dessa fórmula, essa questão aí, a TRI dela vai ser muito baixa, muita gente vai errar, tá?
mas é a diferença entre você ir para longe de sua casa ou ficar perto da sua casa, tá, gente? E aqui, seguindo, né, a informação, o que eu coloco aqui é que os lados A e B são os que formam o ângulo alfa, tá? É como se aqui, gente, ó, fosse base, é como se fosse base e fosse altura. Como é que você iria calcular a área do triângulo base vezes a altura sobre 2? Só que multiplica pelo seno do ângulo formado, né, entre esses dois lados. Vamos aqui finalizar, né? Siga o planejamento que você será aprovado, ok, gente? Basta seguir o que a gente vai dizer, vai acompanhando as aulas, que daqui a pouco a gente aqui está aquecendo as turbinas, daqui a pouco a gente vai começar nosso conteúdo, tá? Mas é importante que eu te passe essas informações aqui antes da gente chegar à parte de conteúdo para você ver como é que a gente vai trabalhar de forma estratégica e inteligente. Um grande abraço, até já já, professor Alain, e vamos lá, foco nos estudos.